A Southwest Airlines é uma companhia aérea americana de baixo custo e é uma das maiores do mundo, quer em termos de passageiros transportados, quer de receita. Mas a pandemia castigou severamente esta e outras empresas na mesma indústria que se viram obrigadas a cancelar voos, despedir funcionários e parar quase por completo. A lenta recuperação desde então coloca grandes desafios pela frente. Será que está condenada ao fracasso ou estará a ação prestes a levantar voo? Bom, hoje vamos descobrir assim que aperta o cinto e vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. É comum ouvir-se que as empresas aéreas são maus investimentos e este argumento, apesar de empiricamente ter algum fundamento, leva todas as empresas por arrasto, apesar de existirem bons exemplos no setor da aviação. E esta semana escolhi precisamente uma empresa que, na minha opinião, é um desses exemplos, a Southwest Airlines. Mas antes de entrarmos à análise da empresa, quero dar-lhes a conhecer a forma como funciona o negócio da aviação. Nesta indústria, uma empresa de transporte de passageiros consegue receita essencialmente de 4 formas. Através das tarifas aéreas, os normais bilhetes que tu e eu compramos quando queremos viajar, as tarifas de carga, ao alugar parte do espaço do avião para transportar mercadorias, os voos fretados, onde alugam os seus aviões a particulares ou outras empresas para situações pontuais, ou através de programas de milhas que muitas vezes expiram sem ter sido utilizadas. A nível de custos, estão essencialmente dependentes de duas coisas: combustível e mão de obra. O combustível usado nos aviões designa-se por querosene, por ser mais denso em energia do que a gasolina, e está também ele sujeito às variações do preço do barril de petróleo. Assim que as empresas usam muito os contratos de futuros ou derivados para se proteger da volatilidade inerente a esta matéria-prima. Há inclusivamente empresas que optam por ter a própria refinaria, como é o caso da Delta Airlines, poupando assim algum dinheiro neste tipo de estratégias de proteção da volatilidade dos mercados. Em relação aos custos de mão de obra, isto acontece um pouco por todo lado. As empresas estão algo dependentes do que são os sindicatos, como ainda há bem pouco tempo vimos no caso da TAP cá em Portugal. Normalmente, para suavizar este tipo de custos, as empresas optam por participar numa aliança, como a Star Alliance, por exemplo, onde podem criar parcerias com outras empresas para partilhar a mesma aeronave para vários destinos. Outros custos, por exemplo, são os impostos aeroportuários ou rendas que as companhias aéreas têm de pagar aos aeroportos para poder operar nesse território. Coisas como as portas de embarque, armazéns, escritórios, oficinas, até os próprios balcões nos terminais custam dinheiro. E também vamos ver como é que estes custos impactam a projeção do EBITDA. E por fim, falta falar nos custos de manutenção. Sim, porque de vez em quando é preciso avaliar os aviões e perceber se é necessário substituir peças ou reparar algum componente desgastado ou avariado. Depois desta pequena introdução, é fácil perceber o porquê de esta ser uma indústria cíclica, com necessidade de muito capital e com uma exposição à economia, sobretudo em períodos de recessão, quase proporcional, além de que é altamente competitiva. Ora, o modelo de negócios da Southwest Airlines baseia-se em vários pilares fundamentais. A Southwest opera com custos unitários significativamente mais baixos do que a maioria das outras companhias aéreas, as chamadas low cost, como temos exemplos aqui na Europa, que são o caso da EasyJet ou da Ryanair. E a empresa consegue operar assim devido a vários fatores. O primeiro é uma frota padrão de aeronaves Boeing 737, que ao serem todos iguais, reduzem os custos de manutenção, de treino e de agendamentos. O segundo é um modelo de ponto a ponto, que assim elimina a necessidade de ter hubs e conexões ou escalas nas suas deslocações, e por fim é um acordo de trabalho com os seus sindicatos que permite alguma flexibilidade na gestão da força de trabalho. Como os preços são mais baixos, a empresa consegue facilmente atingir um alto volume de passageiros, o que ajuda de certa forma a diluir os custos fixos. E porventura, uma das coisas que muitos
muitos descuram, mas acaba por ser um diferenciador nas companhias low cost, é o serviço ao cliente, onde a Southwest tem uma reputação das melhores no mercado. Por enquanto, o alcance da empresa ainda está limitado aos Estados Unidos e a alguns países vizinhos, como são o México, a Jamaica, a República Dominicana, Cuba, entre alguns outros. Uma parte importante para conseguir operar são sem dúvida os aviões ou a frota, se quiserem, que a Southwest tem à sua disposição. A renovação da mesma é um fator fundamental e é importante entender que dos 817 aviões que a empresa opera, o modelo 700 representa quase metade e tem também uma idade já avançada. Reparem como a empresa é dona de 736 aeronaves, com um tempo de vida médio de 11 anos, mas o modelo 700 está claramente a distorcer esta média porque tem todos à volta de 18 anos. 18 anos até pode não parecer muito, mas os 737 duram pouco mais, entre os 20 a 30 anos para transporte de passageiros, dependendo obviamente do uso que se lhes dá. Por isso é que a Southwest está neste momento a renovar a sua frota, substituindo esses aviões mais antigos por novos modelos, o MAX 7 ou o MAX 8, com quase 500 novas unidades garantidas até 2031. Estes aviões são todos comprados à Boeing, a maior empresa de aviação do mundo, à frente da europeia Airbus. Para terem uma referência, olhem para a frota, por exemplo, da Delta Airlines, outra empresa de aviação americana, com 745 aviões seus e uma idade média muito superior de quase 15 anos. Reparem como também a Delta vai ter a necessidade de substituir quase 300 aviões que já têm uma idade superior a 21 anos. Este tipo de substituição não está só relacionado com a segurança, mas permite também às empresas operarem aviões mais eficientes do ponto de vista energético e assim poupar com os custos de combustível. Ora, vocês repararam ali atrás nos leasings de 81 aviões que a Southwest tem atualmente? É que dependendo da procura em determinadas regiões ou destinos, as companhias aéreas alugam aviões ou fazem contratos de leasing entre períodos de 3 meses a 3 anos, renovando até aos 10. Isto é uma necessidade porque as companhias aéreas não conseguem pedir um avião à Boeing hoje para ser entregue na próxima semana. Como vos mostrei, as coisas são planeadas com muitos anos de avanço e muitas vezes ou existe uma procura sazonal por parte da população que é necessário cobrir ou tem muitos aviões em manutenção. A questão das rendas nos aeroportos, terminais e armazéns também se opera nesta dinâmica de leasing, mas com períodos que podem chegar aos 37 anos e renovações entre 1 a 11 anos. Bom, agora que já conhecemos por alto como é que funciona a indústria e um pouco a situação da Southwest, olhemos para os resultados da mesma em 2023. Podemos ver que as receitas subiram para quase 26 mil milhões de dólares, onde a receita por transporte de mercadorias é irrisória. Vemos ali que os custos, quer com salários, quer com combustível, subiram, o que acaba por ser normal. As tais rendas dos aeroportos também aumentaram 200 milhões, resultando assim num gasto operativo de quase 26 mil milhões, deixando um lucro muito residual de apenas 224 milhões de dólares. Logo aqui fica bem patente a intensidade de capital necessária para operar uma companhia desta dimensão numa indústria como a aviação. Este lucro operativo vem mesmo em queda desde 2021, o que não deixa de ser preocupante. Mais cá para baixo vemos um lucro líquido de 465 milhões de dólares, muito graças aos juros que a empresa recebeu de dinheiro que tem literalmente estacionado na conta à ordem. E por falar em banco, olhando para o balanço da Southwest, vemos uma liquidez de mais de 10 mil milhões de dólares entre dinheiro à ordem e investimentos de curto prazo, vemos ativos superiores aos passivos e vemos uma dívida de longo prazo inferior a 8 mil milhões, o que é um balanço muito positivo para uma companhia aérea. Mas então, por que a empresa fez tão pouco dinheiro no ano passado? Olhando para as métricas usadas pelas companhias aéreas para medir a sua operação, normalmente por milha, podemos ter alguma ideia. A receita por passageiro por milha subiu 10%, é verdade, a capacidade da Southwest também aumentou, quase 15%, fruto do aumento do número de aviões disponíveis. E isso fez naturalmente baixar a taxa de ocupação para os 80%. Vemos ainda que o ano passado fez quase 1,5 milhão de viagens e que o preço médio por bilhete subiu apenas quase 2%, bem abaixo do que foi o valor da inflação, o que sugere que a empresa não está a passar todo este custo para os clientes. Mas as métricas mais importantes aparecem agora. Reparem que por cliente e por milha a Southwest cobra 15 cêntimos,32, mas tem um custo operativo de 15 cêntimos e 19. São apenas 0,13 cêntimos de diferença por milha, o que deixa pouco espaço para
imprevistos. Em 2022, se repararem, a diferença era quase 7 vezes maior. Se retirarmos os custos com combustível, vemos que se abre uma diferença significativa, o que nos confirma que os preços da matéria-prima podem rapidamente deteriorar as margens da empresa. Atentem também que esta redução no que chamamos RASM é fruto do aumento da capacidade em 15% e não de um aumento no custo operativo. Reparem na variação das várias despesas e de 2022 para 2023 o CASM até baixou. Lembrem-se de quando vos disse que os grandes custos de uma companhia aérea eram combustível e mão de obra? Olhem lá para o peso destas duas categorias no custo por cliente por milha. Bom, passando para os fluxos de caixa em 2023, podemos ver uma entrada de capital de apenas 3,1 mil milhões, com um capex de mais de 3 mil milhões e meio, algo que já tinha acontecido em 2022. Isto obviamente não é um comportamento sustentável e devemos investigar a razão do mesmo. Até porque em 2021 a empresa conseguiu fluxos de caixa livres positivos. E a razão mencionada pela empresa até já à vista aqui. Está a renovar a sua frota, sendo que o ano passado comprou 136 novas aeronaves. Com a renovação a continuar este ano, dado que deve comprar mais 85 novos aviões e com um capex acima dos fluxos de caixa operativos, será que o dinheiro em caixa vai ser suficiente para ir aguentando esta situação e pagar a dívida e dividendos ao mesmo tempo? Bem, em 2024 não existe qualquer pagamento da dívida, apenas em 2025, e nesse ano não são pequenos os pagamentos. Já o dividendo, apesar de representar apenas 400 milhões, hoje em dia, foi reiniciado em dezembro de 2022 e não parece estar muito seguro. Assim que, das duas uma, ou a empresa começa a subir os preços e passa alguma pressão para o lado da procura, ou vai ter de se endividar em 2025 novamente. Algo que o balanço permite fazer sem grande sobressalto. Antes de saltar já para estas projeções, vamos olhar para o trajeto da empresa nos últimos 10 anos para tentar perceber o que é que podemos esperar do tal futuro. E se a receita até tem subido a mais de 3% ao ano, o EBITDA e o lucro líquido mostram uma trajetória oposta. Aliás, é fácil de perceber que o ano 2020 ajudou a acelerar o que já era uma tendência negativa nestes dois últimos registros, sobretudo no EBITDA. Mas este EBITDA é especial e por isso eu adiciono um R ao final que representa o custo com o leasing ou a renda dos aviões. Basicamente, estamos a considerar que a empresa é dona de todas as aeronaves que opera para assim ter uma melhor ideia dos lucros que conseguirá fazer. Reparem como as métricas de performance até eram muito saudáveis, com um ROIC superior a 20% até 2019 e que desde então a empresa não conseguiu recuperar da pandemia. E isto acaba por ser um cenário transversal a todas as companhias aéreas. A paragem forçada em 2020 obrigou a injeções de capital por parte de diversos governos e a Southwest não foi diferente, apesar de, em sua defesa, até ter recebido muito menos do que as restantes. Vocês podem ver que a dívida da empresa vinha a descer desde 2017 e que depois em 2020 quadriplicou, estando agora novamente em fase de redução. Olhando para o histórico dos fluxos de caixa, vemos que o capex no máximo representava 10% da receita e que nestes dois últimos anos está claramente inflacionado pelas razões que já vimos e que não adianta estar aqui a repetir. Isto resulta numa sangria de capital em contraste com o que eram os 2 ou 3 mil milhões de dólares de fluxos de caixa livres antigamente. Olhando ainda para o múltiplo EV/EBITDA, podemos ver que a empresa atualmente apresenta um múltiplo acima daquilo que é o intervalo histórico, entre as 6 e as 8 vezes, pelo que parece desde já que o mercado tem altas expectativas para esta empresa. E a pergunta passa a ser como é que nós vamos definir as nossas. Para começar, podemos projetar o EBITDA, seguir aquilo que são as previsões dos analistas até 2027 e assumir que a partir daí o EBITDA da empresa não cresce mais. Nestas condições e para o tal múltiplo entre as 6 e as 8 vezes, tem um valor em 2033 de 53 dólares ou se quisermos uma valorização anual de 5%. Olhando para o gráfico da projeção, é fácil perceber que as nossas estimativas nesta análise são que pelo menos a empresa consiga voltar ao EBITDA que trazia em anos pré-pandémicos. Mas falta ainda projetar os fluxos de caixa relativos aos acionistas. E quando faço essa projeção, partindo da premissa que em 2033 a empresa estará a conseguir os mesmos fluxos de caixa que conseguiu em 2019, o valor intrínseco atual seria de 35 dólares. Isto para uma valorização anual de 9%. Mas quero ainda fazer um exercício convosco. Imaginem que a empresa não consegue gerar fluxos de caixa positivos até
até 2028. Dobra esses fluxos de caixa por ação em 2029 e não volta a crescer mais. Estou praticamente a dizer que a empresa só daqui a 6 anos é que consegue retomar o caminho que deixou em 2019 e nestas condições o preço atual de mercado faz algum sentido. Mas atenção, porque isto de andar a adivinhar quando ou se a empresa recupera tem obviamente os seus riscos. Até porque há coisas como as negociações entre a companhia aérea e os sindicatos que são coisas que não podemos controlar nem prever. Para quem gosta de usar o múltiplo preço-benefício, atualmente a empresa está acima da sua média histórica e bem acima daquilo que é a média da indústria, pelo que a minha sugestão é não entrar por agora em aventuras. Eu tenho uma posição na empresa de 0,5% do meu portfólio, que atualmente está com um ganho de 32%. Pessoalmente, eu acredito que, dados os riscos inerentes a esta indústria e a volatilidade que uma recessão pode trazer, esta empresa seria uma boa oportunidade abaixo dos $25 por ação e com um horizonte temporal de longo prazo. O CEO prometeu o mês passado que estão focados no crescimento das margens e que vamos começar a ver melhorias já em março deste ano, mas de qualquer forma eu não tenho pressa para mexer na minha posição. Mas gostava de saber a tua opinião. Tens exposição ao setor da aviação ou o que é que pensas desta empresa? Deixa-me saber a tua opinião na caixa de comentários. Esta semana vimos direções opostas nos principais índices mundiais, com o Nasdaq e o Russell 2000 a mostrarem boas performances nos Estados Unidos, o DAX, o índice sueco e a Rússia na Europa e nos mercados asiáticos o Japão e a China a evoluírem em sentido positivo. Já o nosso PSI, o índice mexicano ou o turco, mostraram regressão, fechando a semana em zona negativa. No que respeita a notícias, vimos a inflação na zona europeia a desacelerar para 2,6% em fevereiro, o que parecem ser boas notícias até olhares para a evolução mensal dos 20 países que usam o euro. E reparas que todos, e isto é importante, todos mostram um crescimento de janeiro para fevereiro e em apenas 5 esse crescimento foi inferior a 0,2%. Isto é grave? Bom, digam-me vocês, olhem para o mesmo relatório, mas do mês de janeiro. O que é que vem aqui? Vem que a inflação de dezembro para janeiro vinha em queda e que agora em fevereiro acelerou novamente. O efeito base esconde esta aceleração, mas não por muito tempo. Foi ainda notícia que a economia paralela do nosso país deve rondar os 17% do PIB, segundo o economista de renome, o que contradiz um estudo da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, do ano passado, que apontava para o dobro. Quem é que tem razão? Bem, mesmo que apontemos para metade da diferença, ali na casa dos 25%, já é demasiado dinheiro e é só resultado de uma carga fiscal incomportável. Incomportável também, arrisca-se a ficar a situação laboral de mais 10 mil trabalhadores e eu não sei se vocês já tinham reparado no que se está a formar aqui. A continuar este padrão, vamos assistir a uma vaga quase 2 vezes superior ao que vimos durante a pandemia. É realmente preocupante. Mas também houve boas notícias. A Best Buy aumentou o dividendo em 2% e o portfólio fechou a semana nos 48% de valorização, com o mês de fevereiro a trazer $75 em dividendos. Em relação a reforços, esta semana abriu uma posição numa nova empresa, a Text SA, uma empresa polaca de software que antigamente era conhecida como LiveChat. Depois de uma análise igual à que acabaram de ver, eu decidi abrir uma pequena posição que tenciono ir reforçando ao longo do tempo numa empresa que apresenta métricas absolutamente fantásticas. Entre elas, crescimentos anuais dos fluxos de caixa superiores a 20%, um ROIC acima dos 200%, zero dívida e margens superiores a 50%. Parece-me uma boa oportunidade que tem alguns riscos associados com o potencial impacto da inteligência artificial ou com o facto de estar exposta à diferença cambial entre o dólar e o zloty polaco. Mas vai lá dar uma olhadela na empresa e diz-me o que é que tu achas. E é tudo por hoje. Ajuda o canal deixando o teu like, passa pelo Patreon, onde tens acesso a mais de 40 análises exclusivas, como a que vimos hoje, e uma comunidade incrível de onde, aliás, saem boas ideias de investimento, como foi a Text que acabei de adicionar ao portfólio. Também me podes seguir no Instagram, onde eu subo conteúdo durante a semana. Eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Em primeiro lugar, não precisa ter ciúmes do Sr. Deputado Miranda Sarmento. Porque, como se recordará na campanha eleitoral, num debate que tivemos, eu demonstrei que tinha lido bem a sua tese de doutoramento, onde Vossa Excelência defendia, aliás, exatamente o contrário do que aquilo agora oportunisticamente defende para ver se ganham uns votinhos.